Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje com o tema Localizando o Território Brasileiro. No capítulo 1 do nosso livro didático do quarto ano, Localizando o Território Brasileiro. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar comigo. O Brasil na América. O Brasil está situado na América, que é um dos 6 continentes da Terra. Os outros continentes são África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Os continentes e as ilhas correspondem às terras emersas, isto é, as terras que não estão cobertas por água. As terras emersas representam 1/3 de toda a superfície terrestre. O restante é coberto pela água dos oceanos, mares, lagos e rios. Veja no mapa a seguir a distribuição dos continentes e oceanos. Observe também a localização do território brasileiro. Então, primeiro nós vamos pensar no seguinte. O Brasil, ele está situado na América, que é um dos continentes. Quantos continentes a Terra é dividida em quantos continentes? Quantos continentes formam a Terra? Nós vimos aí que são 6. Um deles é a América, onde está situado o Brasil, onde nós vivemos. Então, se perguntarem qual é a nossa localização, nós moramos no Brasil, que está situado na América, ok? Os outros continentes, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Como nós vimos no texto, aqui temos uma imagem que ilustra a proporção de água e de terras emersas da Terra. Olha a legenda, que a legenda sempre facilita o nosso entendimento no mapa. Aqui nós temos em azul o que corresponde à água e em marrom o que corresponde às terras emersas. O que é a água? O que representa essa água na Terra, no nosso planeta? São os oceanos, os mares, os lagos e os rios. E essa parte marrom, que são as terras emersas, é a parte de terra que não é coberta por água, ou seja, os continentes e as ilhas, tá bom? Se nós pararmos para pensar, a maior parte da Terra, ela é coberta por água. A parte de terra emersa que não é coberta por água representa somente 1/3. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, essa imagem que representa bem. Ela está dividida em 3 partes, vocês estão vendo? 1, 2, 3. 2 partes são azuis, ou seja, representam água. E somente uma parte é marrom, que representa terras emersas, que não estão cobertas por água. Então, nós podemos concluir que na Terra tem mais água do que terra, ok? Esta imagem, nós temos aqui a fonte de onde ela foi retirada, tá? E tem um lembrete. Está aqui, ó. Se pudéssemos dividir a superfície da Terra em 3 partes iguais, como está lá na imagem, a quantidade de água corresponderia a 2 partes e a de terras emersas a 1 parte. Lógico, turma, não podemos dividir a Terra em partes iguais, em 3 partes iguais. Mas esta imagem ela serve para explicar para vocês a proporção de que existe mais água do que terra, do que parte de terra que não está, não tem água sobre ela, tá bom? Agora nós vamos para o mapa. No mapa, o que nós vamos prestar atenção no mapa? Os continentes, que nós vimos aqui, que são 6 continentes. Os oceanos, que são as partes de água que estão em volta dos continentes. E é para vocês localizarem onde está o Brasil, o país onde nós moramos. Lembrando que o Brasil ele está situado na América. Então, vamos lá. O nosso mapa está aí. Continentes e oceanos. Pro, como que eu vou entender esse mapa? Para vocês entenderem o mapa, nós temos aqui a legenda. Nesta legenda, nós temos os 6 continentes que nós vimos no texto. O primeiro continente que nós temos aqui, está em laranja, é a América. Qual é mesmo o país que está localizado na América que nós devemos encontrar? Olha lá.
O Brasil é um dos países que está situado na América. Não é só o Brasil, tá, turma, que está na América, mas o Brasil é um dos países situados na América. Então, vamos encontrar na América o Brasil. A América, toda essa parte aqui, ó, em laranja ou vermelho. Conseguiram encontrar aqui neste trecho o Brasil? Muito bem. Aqui está o Brasil. Essa parte aqui, ó, que tem esse contorno branco. E aqui ao lado, onde está sendo banhado pelo oceano. Qual é o oceano, turma, que está banhando aqui, ó, esse ladinho do Brasil? Olha o nome dele aqui, ó. Oceano Atlântico. Do outro lado, nós temos aqui outro oceano que banha este lado, que é o Oceano Pacífico. Certo? Agora nós vamos para o próximo continente. Está em roxo. É a Europa. Vamos localizar lá no mapa? Olha só, em roxo. Tem até uns pedacinhos aqui separados, que são consideradas as ilhas. E é a Europa. Qual é o oceano que banha a Europa? Olha o nome aqui. Oceano Glacial Ártico. Depois nós temos aqui o continente Ásia, em amarelo. Toda essa parte aqui é amarela. Tem ilhas também, tá? E aí, o oceano que banha, olha lá, temos aqui um trechinho do Oceano Pacífico. Pro, por que tem Oceano Pacífico aqui e Oceano Pacífico aqui? Porque vocês se lembram de que a Terra ela é redonda. Então, esta parte aqui, ela se encontra com esta. Mas para vocês entenderem, o mapa aí, ele está aberto, tá bom? E aí, nós temos o Oceano Pacífico banhando a Ásia aqui e aqui embaixo o Oceano Índico banhando esta parte, certo? Aqui nós temos Oceania em lilás, que é esta parte aqui, banhados pelo mesmo oceano, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Em verde, nós temos a África, continente africano, em verde, olha só, banhado pelo Oceano Índico, esse lado, e pelo Oceano Atlântico aqui, ok? E, por fim, nós temos a Antártida, que é toda essa parte aqui embaixo. E quais são os oceanos que banham? Então, nós vemos que ela está aqui, ó, em todos os oceanos, tá vendo? Banhando aqui. E aqui nós temos o Círculo Polar Ártico. Vocês sabem, este lugar ele é conhecido pelo quê? Por qual clima? Pelo frio, pela neve, certo? Eu acho que deu para vocês compreenderem um pouquinho sobre os nossos continentes e os nossos oceanos. Então, vamos lá. Lembrando que a fonte desse mapa, ele foi retirado do IBGE pelo Atlas Geográfico Escolar, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, questão C. Em sua opinião, o título do mapa é coerente com as informações que ele apresenta? Justifique sua resposta. Turma, não é para responder essa questão no caderno. Essa questão é para a gente conversar. Vocês estão vendo que tem aqui um bonequinho e um balãozinho de diálogo. É só para a gente conversar. Vocês acham que o título do mapa está de acordo com as informações que ele apresenta? Vamos lá, ó. O título do mapa, continentes e oceanos. Está de acordo com o que o mapa mostrou? Olha só, os continentes aqui, 6 continentes, e estão marcando quais cores estão pintados os continentes, que nós conseguimos identificar, e os oceanos também estão específicos aqui. Então, está de acordo? Vocês conseguiram perceber que o tema está mostrando o que de fato está mostrando o mapa? Então, está de acordo, certo? O título é Continentes e Oceanos e foi o que nós vimos neste mapa, tá bom?
Não precisa copiar questão C no caderno. Continuando a leitura. Além do título, outros elementos são importantes para ler e compreender o mapa: a legenda, a orientação, a escala e a fonte. O que é a legenda? A legenda indica o significado dos símbolos e das cores utilizadas no mapa. Lembra que eu falei para vocês que é importante olhar a legenda para a gente entender os símbolos e as cores no mapa? Então, olha aqui. Neste mapa, a nossa legenda são estas cores, indicando quais são os continentes. Ajudou para que nós localizássemos com maior facilidade. Orientação. A orientação indica a direção do mapa. Geralmente indica a direção norte. Então, olha lá. Quando nós voltamos, nós temos aqui a orientação. Esta orientação nós vamos nos aprofundar no futuro, mas normalmente ela indica para o norte. Vocês já ouviram falar quando a gente fala assim, norte, sul, leste, oeste? Já ouviram falar? Pois é, esta é a indicação de orientação do mapa, tá bom? Nós temos também a escala, que indica entre a medida real e a medida representada no mapa. A escala do mapa da página anterior é 2.730 quilômetros. Lê-se 1 para 2.730 quilômetros. Essa escala indica que 1 centímetro representado no mapa corresponde a 2.730 quilômetros da realidade. Turma, esta é uma informação um pouco mais complexa para vocês. Então, não se desesperem. A escala está aqui embaixo, ó. Indica o quê? Se a gente colocar a nossa régua nesse mapa, cada centímetro que a gente medir indica 2.730 quilômetros. Então, por exemplo, se eu medir aqui o Brasil, um trecho do Brasil para mim aqui, na minha régua deu 1 centímetro. Significa que esse pedaço, no tamanho real, tem 2.730 quilômetros, tá bom? Essa informação é para vocês entenderem o que significa essa escala. Mas fiquem tranquilos, nós não vamos utilizar ela nesse momento e vocês vão se aprofundar para aprender a utilizar futuramente. Tanto aqui a nossa direção, orientação, quanto a nossa escala, tá bom? E por fim, a fonte, que fornece a origem das informações apresentadas no mapa, que é aqui embaixo, ó, de onde foi retirado esse mapa, tá? A fonte, quem forneceu este mapa, tá bom? Então, deu para vocês entenderem o que é importante para a gente compreender um mapa. Se a gente pega um mapa e não tiver essas informações, fica difícil da gente entender o que ele está querendo nos passar. Então, por isso é importante ter todas essas informações no mapa, tá? A princípio, o que nós vamos utilizar mais e que vocês já conseguem utilizar e dominam é a legenda. Os outros a gente vai treinando para utilizar no futuro, tá bom? Então, vamos lá agora com vocês. Vocês vão copiar e responder essas questões no caderno.